PSDB tem Vossa Excelência 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos os senhores vereadores, as senhoras vereadoras. Eu venho aqui mais uma vez nessa tribuna, infelizmente, comunicar mais uma fatalidade que aconteceu junto à Polícia Militar. Nesse final de semana nós perdemos mais um policial militar, o soldado Felipe de Oliveira Cocielo, um jovem, estava na escola de soldados ainda, quando lá na região de Osasco, na Vila Iolanda, ele foi atacado por 4 indivíduos e foi brutalmente assassinado com um tiro no peito. Mais uma vítima da violência em São Paulo, mais uma vítima da violência no Brasil, que muitas pessoas fazem que não sabem o que está acontecendo, fazem como se nada estivesse acontecendo. Isso, infelizmente, não é levado em conta pelos órgãos de imprensa, não é levado em conta pela mídia. Mas, em contrapartida, eu estou nessa tarde aqui, além de fazer essa homenagem ao soldado Cocielo, quero trazer um assunto aqui que ontem foi muito comentado em alguns jornais, em até alguns programas policiais, foi muito comentado com relação a uma ocorrência que aconteceu no domingo, envolvendo 2 guardas civis metropolitanos. Agora há pouco foi feita uma homenagem pelo vereador Calvo à Guarda Civil, merecida, mas, infelizmente, no último domingo, quando 2 guardas civis metropolitanos exerciam sua função, ou seja, estavam escalados de serviço, trabalhando em prol da comunidade, foram abordar um cidadão que fazia o comércio irregular, vendia água. É uma prática irregular, tem que ser coibida pela GCM. No momento da abordagem, aquele indivíduo se evadiu, foi perseguido e acabou sendo abordado na rua Eulália, Santa Eulália, em Santana. O cidadão, quando percebeu que teria o seu material apreendido, como normalmente acontece, ele discutiu com o guarda, se indispõe, porque ninguém quer, é um prejuízo. Ele comprou aquela água, realmente ia ter um prejuízo. A princípio, o cidadão não era criminoso, estava num comércio irregular, mas estava numa infração e tinha que ser coibida aquela infração, porque essa é a função da Guarda Civil Metropolitana. E ele, não aceitando a ação dos guardas civis, que legalmente cumpriam sua função, ele acabou investindo contra os 2 homens da Guarda Civil. Depois veio a se saber, vereador Natalini, que esse cidadão era um boxeador, se eu não me engano até foi campeão de boxe no Brasil. Aliás, infelizmente, um esporte não reconhecido, onde o cidadão que é campeão de boxe é obrigado a estar vendendo água irregularmente para sobreviver. É uma tristeza isso. Mas voltando à ocorrência, esse cidadão investiu contra os GCMs e até pela sua compleição física, pelo seu condicionamento, ele conseguiu abater os 2 guardas e arrebatou a arma de um desses GCMs. E com essa arma, não sei se no momento de desespero, no momento de loucura, quem sabe, ele passou a desferir tiros contra os GCMs, acabou atingindo um dos GCMs na têmpora, de raspão, o outro tiro atingiu a barriga. O segundo GCM foi atingido no ombro, a bala transfixou o ombro desse GCM. E no revide, que era a única coisa que restava a eles fazerem, porque eles seriam mortos, eles também atiraram contra esse cidadão que acabou sendo morto, acabou morrendo no local o cidadão. Os 2 GCMs foram socorridos ao Hospital Mandaqui, foram posteriormente removidos ao Hospital do Servidor Público, onde estão internados após serem operados. E eu fico pasmo quando eu vejo as críticas a essa ocorrência, como se quisessem imputar aos 2 guardas civis metropolitanos crimes que eles não cometeram. Eles eram agentes da lei, legalmente empossados, estavam trabalhando, foram atacados, foram baleados, reagiram à injusta agressão. Infelizmente houve uma vítima, sim, houve, mas essa vítima, a pessoa que morreu, ela foi responsável pela própria morte, porque ela não acatou a ordem dos GCMs, atacou os GCMs, furtou, pegou a arma, roubou a arma do GCM, atirou contra o GCM. E, infelizmente, esse resultado dessa ação totalmente deslocada desse cidadão acabou ceifando a vida dele mesmo. Agora, incrível é ouvir que, de repente, as pessoas não acreditam nisso. Até parece que um boxeador ia atacar um GCM. Mentira! Gente, é verdade. Eu sou obrigado a dizer aqui o seguinte, então, como eu ouvi um repórter dizendo na televisão ontem, que ele não acreditava que os GCMs tivessem sido baleados. Eu pergunto, será que o GCM, então, atirou na própria cabeça? Atirou na própria barriga? Atirou no próprio ombro para justificar uma ocorrência? Qual a intenção de um pai de família, seja GCM, seja policial militar, sair de manhã para trabalhar e falar, hoje eu vou matar um vendedor de água, só pelo prazer de matar alguém? Isso é uma coisa estúpida, absurda, hipócrita das pessoas que pensam dessa maneira. Um dos GCMs tem 52 anos de idade,
pai de 7 filhos, vereador, sendo que o mais novo, vereador, tem 6 meses de idade. O outro, só para completar, presidente, o outro GCM, mais de 40 anos de idade, 2 filhos, um dos filhos tem problema psicológico, tem problema mental, é uma pessoa, infelizmente, um garoto excepcional. Os senhores acham que 2 pais de família fariam um absurdo desse se não fossem atacados? Então eu quero aqui me hipotecar todo o meu apoio à Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, que mais uma vez agiu dentro da lei, e infelizmente houve um resultado que nenhum policial desejaria na sua carreira. Mas que a imprensa pense antes de falar absurdo, que a imprensa pense antes de criticar qualquer agente da lei, porque isso é uma afronta, isso valoriza o crime, isso faz com que, senhor presidente, daqui para frente, qualquer ação da GCM, qualquer ação da Polícia Militar, seja rebatida, qualquer cidadão que for abordado, não aceite a abordagem e ataque o policial, e a imprensa está valorizando isso. Então aqui eu repudio esse tipo de atitude, é uma atitude politicamente correta, é uma atitude hipócrita de quem pensa dessa maneira. Minha total solidariedade aos 2 GCMs, a toda a Guarda Civil de São Paulo, e eu peço ao inspetor Gilson Menezes que seja forte nessa hora, que defenda os seus policiais. Peço ao secretário Porto que lute pelos seus policiais, valorize esses homens, e ao senhor prefeito eu peço também que valorize a sua Guarda Civil, preste atenção nessa ocorrência, esteja junto com esses homens que cumpriram a lei, e se não tivesse reagido, ao invés de nós estarmos lamentando a morte de um cidadão, nós estaríamos nesse momento lamentando a morte de 2 guardas civis metropolitanos. Antes, nenhum deles tivesse morrido, mas infelizmente, como eu disse, o próprio cidadão foi o causador da sua morte. Senhor presidente, eu gostaria que esse pronunciamento fosse encaminhado ao senhor prefeito, ao senhor secretário Porto e ao senhor comandante da Guarda Civil, inspetor Gilson Menezes, pela nossa solidariedade à GCM de São Paulo. Muito obrigado.